Olá pessoal, tudo bom com vocês? Para você que é novo aqui no canal e ainda não me conhece, eu me chamo Nadiele e você está no canal CLT Investidora. Nesse canal eu compartilho aí principalmente a minha jornada no mundo dos investimentos e no vídeo de hoje, pessoal, eu vim falar para vocês como que vocês conseguem, como que vocês podem, mesmo não tendo muito conhecimento, mesmo sendo iniciante aí no mundo dos investimentos, conseguem fazer uma análise de fundos imobiliários, né? Se você pretende aí começar a investir em fundos imobiliários, viu que esse é um tipo de ativo que está dentro do seu perfil aí de investidor e pretende começar a investir, é importante você saber fazer algumas análises, entender alguns indicadores, né, para você poder fazer uma escolha assertiva no fundo imobiliário que você pretende investir. Então, hoje eu quero fazer esse vídeo aí focado, né, nos iniciantes. Eu recebi algumas dúvidas, né, em relação a isso, tanto aqui em alguns comentários dos últimos vídeos que eu postei, também lá no meu Instagram, sobre como que eu avalio, né, os fundos imobiliários, como que eu decido em qual fundo que eu vou investir, o que eu levo em consideração. Então hoje eu vou mostrar para vocês os pontos que é importante avaliar na hora de escolher um fundo imobiliário. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos e bora pro vídeo. Bom, gente, antes de partir, né, para demonstração prática, né, de como que eu avalio um fundo imobiliário e quais são os indicadores que são importantes vocês observarem, eu gostaria de definir, né, fazer uma definição do que é um fundo imobiliário e principalmente falar sobre esses dois tipos, né, de fundos imobiliários que a gente tem hoje, que é importante você saber, muito importante. Então, a gente tem como conceito de fundo imobiliário que é basicamente um fundo de investimento que investe no setor imobiliário e a gente tem dois tipos, basicamente, de fundos imobiliários, que são os tipos de tijolo, que a gente chama, e de papel. De tijolo são aqueles fundos imobiliários que investem em imóveis físicos mesmo, por isso de tijolo, né? Compram de fato prédios, galpões, lojas, shoppings, enfim, eles investem no imóvel físico. Então, como que um fundo imobiliário ganha dinheiro? Principalmente com os aluguéis das lojas, com os aluguéis do galpão, com o aluguel ali da sala comercial, enfim, aluguel dos seus próprios empreendimentos, né? E os fundos imobiliários são interessantes por conta da legislação deles, no sentido de 95% do lucro que ele tem mensal, ele precisa distribuir para os cotistas. Não é como uma ação que a empresa define quanto que ela vai pagar, que mês que ela vai pagar, não. No fundo imobiliário, todos os meses, eles precisam distribuir 95% do lucro deles para os acionistas. Por isso que nos fundos imobiliários a gente observa essa maior recorrência, essa constância, né? Todos os meses você recebe ali dividendos dos fundos imobiliários. E os dividendos, eles são isentos, né, de imposto de renda. Até então, eles são isentos de imposto de renda e isso também é um ponto positivo aí para os fundos imobiliários. O que também acaba sendo um pouco ruim no sentido de que os fundos imobiliários, eles não têm tanto caixa, tanto dinheiro para poder reinvestir em si mesmo, ou seja, para comprar talvez mais algum outro empreendimento, para poder ali aumentar, né, o seu portfólio, enfim. Então eles acabam ficando reféns aí ou precisando do apoio dos fundos imobiliários de papel, que são basicamente os patrocinadores ou os financiadores, os bancos aí dos fundos imobiliários de tijolo, né? Porque o que eles fazem? Eles emprestam um certo dinheiro, eles adiantam, né, um dinheiro pro fundo imobiliário de tijolo em troca do direito de receber o aluguel daquela sala, daquele galpão. Então, o que o fundo de tijolo faz? Vai lá pro fundo de papel e fala, olha, eu tenho esse direito aqui de receber 100 mil reais em 5 anos desse cliente, né, desse inquilino. Tu me adianta aí 80 mil reais e tu fica com esse direito de receber 100 mil reais daqui no período de 5 anos, então ele vai lá, adianta esse dinheiro a juros, né? Ele coloca ali a taxa de juros dele e recebe em troca o direito de receber o aluguel daquele inquilino específico.
Então é basicamente isso, tá, gente? Então, no caso, o fundo de papel ele não tem imóveis, eles têm apenas os CRIs, né, que a gente chama, que são os certificados de recebíveis imobiliários, e ele empresta, né, esse dinheiro com essa garantia de receber esse aluguel. Pessoal, me perdoem aí a minha voz, eu tô um pouco gripada, mas vamos lá. Agora, gente, eu vou pra tela do computador pra exemplificar melhor pra vocês os indicadores, explicar bem certinho quais são eles, tá bom? Vamos lá. Bom, pessoal, então vamos lá. Tô aqui com a tela do Investidores 10 aberta. Pesquisei aqui pelo HGLG11 só para exemplificar para vocês, mostrar para vocês quais os indicadores que é importante avaliar na hora de analisar e decidir se você vai ou não incluir um fundo imobiliário na sua carteira. O HGLG11 é um fundo de tijolo. Os fundos de tijolo, de modo geral, eles pagam menos dividendos mesmo, tá, gente? Então aqui, ó, nessa parte aqui de DY, que tem aqui nesse indicador, isso aqui é Dividend Yield, que é o retorno, né, que ele paga de dividendos em relação à cota dele, ao valor da cota dele. Ou seja, o HGLG11, ele paga 8%, ele tem pagado aí 8%, 8,67% de dividendo nos últimos 12 meses, tá? Então, por exemplo, se você fizer um cálculo, eu sei, né? Eu tenho o HGLG na minha carteira, então eu sei que ele paga 1,10 por cota. E dividir pelo valor da cota hoje, que tá 151,62 vezes 100, você vai ver que ele tá pagando aí uma média de 0,72% ao mês, tá? Basicamente isso, considerando a cotação atual dele. Somando isso por 12 meses, né, a gente tem mais ou menos aí, ó, o que o investidor está mostrando aqui, 8,70 em um ano, em 12 meses. Então, ele costuma, de fato, pagar menos dividendos por ser um fundo imobiliário de tijolo, tá? Os fundos imobiliários de tijolo, geralmente, eles pagam menos dividendos. Mas tem alguns aí que são fora da curva, que pagam mais, tá? Então, o dividend yield, eu gosto de analisar, tá? Quanto que ele paga de dividendo. Hoje, um indicador importante também é o PVP. O que é o PVP? É o preço sobre valor patrimonial. Ou seja, o fundo imobiliário, ele tem um valor, né? Ele tem um valor patrimonial, ou seja, quanto que todos os imóveis dele custa, né? E o PVP, ele avalia o preço da cotação atual sobre esse valor patrimonial. Então, quando o valor patrimonial, né, o PVP no caso, ele está abaixo de 1, significa que ele está barato, ele está descontado. A cota dele, o valor da cota dele, o preço da cota dele está valendo menos do que ele, em tese, deveria valer. Está valendo menos do que todo o patrimônio dele vale de fato. Então, se a gente pegasse todo o valor dele, né, tudo que ele tem o valor que ele tem de imóveis, tudo, e dividisse pela cotação dele, né, daria esse 0,94 aqui, que significa que ele está descontado aí cerca de 6%. Então, eu busco comprar, quando eu compro, né, mais cotas, enfim, eu busco sempre comprar fundos imobiliários que estejam com PVP abaixo de 1. Quando ele está em 1, ainda vale a pena, né, porque ele está ali no seu valor justo, mas quando ele está ali acima de 1,05 já, significa que ele já está muito, muito caro, então não vale a pena. Uma coisa também que é importante analisar, que é a liquidez diária, né? Que esse indicador aqui de liquidez diária, que significa o quê, gente? Significa o quanto que esse fundo ele é negociado na bolsa diariamente, né? Quão fácil seria se você quisesse vender ele, por exemplo. Então, quanto maior aqui for esse valor, que no caso aqui do HGLG é 5,76 milhões, quanto maior for ali esse valor aqui, significa que vai ser mais fácil de você vender a sua cota, se for o caso, né? Porque a negociação, né, do seu ativo ali está muito alta, as pessoas elas estão querendo tanto comprar quanto vender cotas do HGLG, então
uma liquidez ali entre 500 a 1 milhão de reais diária já é uma liquidez boa, tá? Aqui a variação é quanto que a cota, né, aumentou ou baixou nos últimos 12 meses, tá? Aqui no caso do HGLG, ela deu uma variação positiva aí de 2,93%. Outro indicador importante a avaliar no fundo de tijolo é o percentual de vacância. O que seria a vacância? É quantos por cento de todos os imóveis, né, daquele fundo imobiliário. Então, quantos por cento de todo o patrimônio dele está vago, está alugado. Então, aqui, ó, a vacância dele é bem baixa, de 3,50%. Então, significa que a maioria, né, dos galpões, no caso do HGLG, estão alugados. Então, a vacância dele é baixa, tá? Então, até 10, 15% de vacância ainda é um indicador ok. Eu prefiro fixar ali em 10, tá, gente? Se tiver mais de 10% de vacância, eu já tento escolher talvez uma outra opção aí de fundo para investir. Também a gente tem a vacância financeira, tá, gente? Essa aqui é a vacância física, mas a gente tem a vacância financeira. Existe diferença entre vacância física e vacância financeira. A vacância física é, de fato, aquele galpão ou aquela loja que está realmente vazia, desalugada, não tem nenhum inquilino. A vacância financeira é quando a loja ela está desalugada, mas dependendo do contrato, né? Geralmente, nos fundos de tijolo, eles têm alguns contratos atípicos, que significa que, mesmo que o inquilino ele saia do apartamento, ele saia da loja, ele saia ali do galpão, ele ainda vai precisar pagar uma multa por conta disso. Então, ele ainda vai ter alguns meses que ele vai continuar pagando o aluguel, mesmo que ele tenha rescindido o contrato e saído ali do galpão, né? No caso aqui do HGLG. Então, apesar de estar desocupada aquela loja e ele ter uma vacância física, a vacância financeira dele não está vazia, ele continua recebendo. Então, é importante, e esse indicador de vacância financeira, geralmente eles ficam lá nos relatórios gerenciais, mas é importante você saber essa diferença, porque às vezes ele não está alugado, né? Aquela loja não está alugado, mas ele continua recebendo aluguel por conta da multa, né? E do contrato ser um contrato ativo. Então aqui também no Investidor 10 a gente tem essa facilidade, ó, de ter acesso aos relatórios gerenciais, tá? Aqui nos relatórios gerenciais a gente sempre tem ali um resumo, né, do gestor falando sobre o cenário macroeconômico, quais são as avaliações, né, deles. Então é muito interessante, é muito importante, gente, você ler, tá, o relatório gerencial. Eu tô falando aqui para você dos principais indicadores que você precisa observar, que você precisa saber do que se trata, né, o que é para você poder decidir, mas é muito importante você ter esse costume de ler. Se você vê alguma palavra que você não entende, que você não sabe o que significa, a gente pega essa palavra, joga no Google ou joga ali no chat GPT e ele vai te explicar bem direitinho o que se trata cada uma dessas nomenclaturas, tá? Você pode também fazer, gente, pegar esse relatório, baixar o relatório e pedir, jogar lá no chat GPT e pedir para ele fazer uma análise para você desse relatório. E ele geralmente faz bem certinho, gente, para você que não tem muita conhecimento. Então, se você tem dúvida de alguma palavra, o que significa alguma palavra aqui, é muito importante que você procure, né, aprender. Vai lá, faz uma pesquisa rápida no Google e você consegue entender melhor o que está acontecendo. Mas eu estou mostrando aqui alguns indicadores que são importantes você avaliar, né, para ficar mais fácil aí de você decidir. Uma coisa que é muito importante que tem nos relatórios gerenciais é a DRE, né, que é a demonstração do resultado do exercício, que são esses demonstrativos aqui, ó. Então, aqui eles colocam a receita que ele teve no último mês, né, geralmente, comparando também ali com os últimos 12 meses, o ano de 2025, enfim. E isso aqui é bem interessante olhar, tá? Tanto o quanto que ele teve de receita no mês,
Aí depois vem as despesas financeiras em fundos de tijolo. É muito importante verificar que isso também, né, sobre questões de alavancagem, as dívidas que ele tem para pagar, verificar se as dívidas dele estão muito elevadas. Geralmente ali uma alavancagem de até 20% do patrimônio dele tá ok, mais do que isso é um pouco arriscado. Tá? Então aqui a gente pode observar que ele teve uma receita de 36 milhões e aqui ele teve uma despesa total de 7 milhões no mês de junho. Então o resultado dele foi muito bom, né? Aqui tem uma coisa que eu gosto muito de avaliar, é o resultado acumulado do mês e o resultado que foi distribuído. Eu não gosto muito quando o fundo ele tem um resultado menor do que foi distribuído. Por exemplo, o caso aqui, ó. Em junho ele teve, né, o resultado líquido, né, com a receita menos as despesas, ele teve 29 milhões reais de receita. E ele distribuiu 37 milhões, ou seja, ele distribuiu mais do que ele ganhou, né, para poder conseguir manter aqui pagando 1,10 certinho. Eu não gosto muito, tá? Porque ele acaba não deixando nada em caixa. Mas nem sempre tem esse resultado, né, gente? Isso vai ser variável de mês a mês. Vai ter mês em que ele vai distribuir mais do que ele arrecadou, mas vai ter meses também que ele vai conseguir distribuir menos do que ele arrecadou. E que eu acho que é o melhor cenário aí, tá? Então aqui, ó, que eu falei para vocês sobre a alavancagem, né? Aqui, por exemplo, o fundo, ó, ele tem um passivo aproximado de 745 milhões, referente a aquisições de imóveis, sendo que 18% no próximo 6 meses e o excedente no longo prazo. Então, isso aqui é muito importante avaliar, quanto que ele vai precisar desembolsar, né, para fazer frente aos seus passivos aí. É muito importante fazer essa análise aqui também, tá? Verificar se ele é um fundo que está alavancado, que ele está com dívida. Será que ele vai conseguir fazer frente aí ao pagamento das dívidas deles? Bom, pessoal, eu estava editando esse vídeo e percebi que ele ficou bem longo, então eu decidi dividir ele em duas partes. Na primeira parte, falando sobre os principais indicadores aí sobre os fundos de tijolo, e na segunda parte a gente vai abordar os fundos de papel. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o teu like, se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos, deixa aqui no comentário se você ainda ficou com alguma dúvida, para ver se eu consigo te responder. E se você quiser, me segue lá no Instagram também pra gente ter um contato mais direto. Tô com um projeto bem bacana aí pra gente fazer umas lives lá no Instagram, onde vocês poderão participar, falando sobre a experiência de vocês no mundo dos investimentos. A gente pode discutir um pouquinho sobre a carteira de vocês e tudo mais. Então, se você quiser, me siga lá no Instagram pra gente ter esse contato mais direto, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!